Salve galera, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pereira, criador de setup de VAP. A estratégia que tem 75% de taxa de acerto e um risco retorno maior do que 1 para 1. Isso significa que, em média, a cada 4 trades que você ver e copiar aqui desse canal, em 3 deles você vai ganhar dinheiro. E no vídeo de hoje nós temos muita coisa para conversar. A gente vai falar, obviamente, de Bitcoin e possíveis novos movimentos. A gente vai falar de S&P 500, a gente vai falar de Nvidia. O que tem a ver a Nvidia com esse canal? Isso impacta no Bitcoin? Impacta. Sim, e a gente vai falar sobre isso. Começando pelo S&P 500, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, muito interessante, que eu só havia reparado hoje. Como vocês sabem, a IAD de VAP, que ela marca os pontos de compra e de venda, e que agora marca em amarelo as vendas no mercado e em branco as compras, ela funciona em qualquer gráfico que você colocar aqui no TradingView. E eu tô aqui aberto o S&P 500 nesse exato momento. E eu estava reparando aqui nesse gráfico, uma análise que eu estava fazendo sobre S&P, que ela marcou exatamente a mínima do bear market e a máxima atual. Dá uma olhada, o único momento que ela mandou vender S&P 500 foi agora, foi um trade que ele atingiu seus alvos. Então se a gente pega a máxima e a mínima desse candle, viu que ele atingiu lá o primeiro alvo e marcou exatamente a mínima. O único momento que ele mandou comprar S&P 500 aqui no gráfico diário foi lá na mínima do bear market, nesse candle branco aqui. Dá uma olhada. Depois de toda a queda que a gente viu, que se iniciou lá em dezembro de 2021, foi até outubro de 2022. O único momento que ele mandou comprar S&P 500 foi lá, cravado, no dia mais baixo, no dia mais desvalorizado da S&P 500 dos últimos 4 anos. Exatamente, 4 anos. Que coisa linda. Então a IA funciona perfeitamente em todo e qualquer ativo. E já que a gente está falando da IA, deixa eu mostrar para vocês o que ela aprontou no dia de ontem. Domingão. Passei o dia ontem na casa da minha sogra, comendo coisa boa, costelinha que a sogra fez, e tava com o celularzinho fazendo trade desde manhã. E dá uma olhada no que ela aprontou ontem, cara. Coisa linda. 15 de setembro, 5h15 da manhã, já começou com uma call de venda. Essa aqui deu loss, tá? Essa venda aqui deu loss. Depois, venda de NIA, compra de TRX, compra de Link, compra de Ethereum, venda de Bitcoin. Essa venda aqui eu falei pra galera que não tava legal de entrar não, tava meio confuso. E aí um pouco mais tarde, venda de AVE. Agora bora lá, aquela primeira venda de AVE lá, 5h15 da manhã, que ela deu stop, conforme eu informei. Mas depois a gente teve NIR atingindo 5 alvos, a gente teve TRX atingindo 5 alvos, a gente teve Link atingindo 4 alvos, a gente teve Ethereum atingindo 2 alvos, a gente teve AVE no gráfico de 1 hora, que até então tinha atingido 1 alvo, mas ela acabou atingindo os 5 alvos durante a noite de hoje. Dá uma olhada aqui, ó. AVE, a venda foi aqui em cima, máxima e mínima do candle, 5 alvos atingidos lá para baixo. Calma que não acabou, que teve mais. Depois a gente teve BNB 8h15 da noite, uma possível venda que atingiu todos os alvos e mais um pouco. Dia maravilhoso na IADA de VAP. Quem passou o dia para ontem ganhou muito dinheiro. Aí teve essa outra compra que final da noite, isso aqui deu stop também, tá? Importante comentar. Não só de gains vive o trader, mas como vocês podem ver, o bom trader vive muito mais de gains do que de loss. E como vocês podem ver, o mexer que eu faço aqui no começo do vídeo é verdade. A cada 4 trades que vocês verem e copiarem aqui desse canal e da IAD de VAP, em média 3 deles você vai ganhar dinheiro. A única mentira que eu conto aqui nesse vídeo, aliás, não é bem uma mentira, mas eu falo para vocês que o risco retorno é maior do que 1 para 1. Na verdade eu estou omitindo um fato, que o risco retorno é muito maior do que 1 para 1 e não simplesmente maior do que 1 para 1. Porque como vocês podem ver, desde o lançamento da DVAP, o risco retorno que a gente tem no 15 minutos é de quase 2 para 1, 1.9 para 1, enquanto numa hora é de 1.7 para 1, ou seja, um risco retorno muito maior do que 1 para 1. E caso você tenha interesse em utilizar a IAD de VAP para operar, o link está aqui embaixo. Mas agora vamos ao que interessa, vamos falar de, deixa eu pensar por onde eu vou começar, S&P 500.
Primeiramente, como vocês sabem, a S&P 500 está próximo ali de voltar à sua máxima histórica, e como eu comentei no começo desse vídeo, pela primeira vez desde 2022 no gráfico diário, a IA indicou venda aqui de S&P 500. É uma venda que já atingiu o seu primeiro alvo, tá? Mas independente disso acontecer ou não, de atingir os seus alvos ou não, mostra a fraqueza do mercado. E quando a gente vê o preço do S&P 500 tentando romper topo, subindo, fazendo essa formação aqui de triângulo, né? E o índice de força relativa cada vez mais baixo no gráfico diário. A gente olha, por exemplo, aqui num gráfico semanal, a gente conseguiu enxergar já fechamentos mais altos que os anteriores. Então perceba aqui, ó, o fechamento da última semana de junho com o fechamento dessa primeira semana de setembro, fechamentos mais altos, enquanto o índice de força relativa fez fechamentos bem mais baixos, a gente já consegue enxergar divergências e um sinal de otimismo exacerbado e perigoso no S&P 500. Quando a gente costuma ver o preço subir, romper no máximo essas divergências semanais, mostra isso. E quando a gente vai analisar dados a fundo do mercado, a gente consegue observar esse otimismo exacerbado e perigoso. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Ele mostra o percentual de capital investido em renda variável pelo cidadão norte-americano, basicamente em ações, tá? O quanto por cento do capital do cidadão norte-americano ele está investindo em ações. A gente sabe que o cidadão norte-americano é muito mais apto que o brasileiro a investir em ações, é uma prática bem comum lá. Porém, a gente olhar para esse gráfico, a gente ver nesse momento que 28% do dinheiro do cidadão norte-americano está investido em ações, isso é um valor extremamente alto. É quase o valor mais alto da história. O valor mais alto da história aconteceu em 2021, ali no segundo quarto de 2021, quando esse dado chegou em 29%. Vamos dar uma olhada no que aconteceu no segundo quarto de 2021? Segundo quarto de 2021 acabou exatamente aqui com esse S&P 500 em 4.420 pontos. Depois, no terceiro e quarto quarter, a gente atingiu mais 9% de alta e aí o preço despencou. Anterior a esse movimento, a gente teve um outro valor extremamente alto desse gráfico que aconteceu nos 25% lá em 2019, quarto quarter de 2019. E ao final do quarto quarter de 2019, esse S&P 500 estava 3.243 pontos, subiu mais 4,75% e aí desabou. Ah, mas desabou por conta da pandemia, que estourou ali em fevereiro, março de 2020. De fato, isso não pode ser negado. Mas, novamente, a gente teve essa queda agressiva. Quando a gente olha mais para trás, por exemplo, lá em 1999, primeiro quarto de 2000, a gente viu esse indicador chegar até um pouco mais abaixo do que a gente está agora, tá? 26%. Vamos dar uma olhada no que aconteceu no primeiro quarto de 2000. Primeiro quarto de 2000 se encerrou exatamente aqui. A S&P 500 não teve valorização nenhuma, né? Chegou até o mesmo ponto alguns meses depois e aí desabou o bear market. Aliás, se existisse a IA de DIVAP na bolha.com lá em 2000, 2001, 2002, ela teria indicado o fundo aqui novamente, tá? Ponto importante, acabei de perceber isso aqui. IA de DIVAP em 2000 teria te deixado rico. Ou seja, qual que é o ponto aqui? Quando a gente vê os norte-americanos investindo boa parte do seu dinheiro em ação norte-americana, é o otimismo exacerbado, perigoso, que eu comentei aqui no começo desse vídeo. Quando a gente vê a maioria da população, pessoas físicas, comprando ações como nunca compraram antes, esse é um sinal de venda para os grandes players. Ali a gente tem a demanda necessária para cobrir a oferta desses big players, para que eles possam vender tudo que eles querem em preços altos, em patamares altos. E é aí que eu vou para o próximo tópico desse vídeo, que é a Nvidia. Já tem
peixe grande utilizando desse aumento de demanda expressivo das sardinhas, utilizando desse S&P 500 em máxima histórica para se desfazer de suas posições. E esse big player em específico se chama Huang Jin-sun, sei lá se eu falo o nome dele certo, mas esse cara aqui é nada mais nada menos do que o CEO da Nvidia, uma das maiores empresas do mundo. E como vocês podem ver, esse ano ele está se desfazendo de suas posições, vendendo as suas ações da Nvidia. Ao total já foram mais de 60 milhões de dólares vendidos pelo CEO. E aí você pode falar, mas se ele é um dos fundadores da Nvidia e ele já tem ações desde seu IPO, não é óbvio que ele sempre vai vender? Não, porque esse cara no passado costumava comprar. Se você olhar aqui 2022 e 2023, ele sempre foi um comprador de ações da Nvidia, diferente do que ele vem fazendo agora, em 2024, quando ele vem se desfazendo das suas ações. Isso significa que o mercado fez topo e que esse alerta de venda aqui da IAD de VAP, no gráfico de um dia, marcou exatamente a máxima do mercado? Eu não sei. O que eu sei é que ele deve estar próximo de um topo. Não acho que o S&P 500 vai subir muito mais. Eu até tenho um alvo mais para cima, como vocês podem ver nessa região aqui, que está a mais ou menos 9% do momento atual. Não sei se vai chegar lá, se vai parar aqui agora, mas eu acho muito difícil passar de lá com muita facilidade. Esses mesmos 9% que a gente viu lá em 2021, quando o mercado fez topo naquele nosso indicador e depois ele subiu mais 9%. Obviamente que eu não calculei esses 9% por conta disso, aqui é alvo de Fibonacci, é um alvo semanal de Fibonacci, uma Fibo muito bem traçada, que marcou exatamente aqui o topo parcial do S&P 500 no primeiro alvo, e eu tenho o segundo alvo lá para cima. Existem mais alvos para essa Fibo aqui, tá? Mas quando a gente fala numa escala semanal, esse alvo aqui provavelmente vai ser um dos mais fortes. Então estou de olho lá. Acredito que o S&P 500 ele está muito próximo de fazer o topo a qualquer momento, ok? E é por isso que um discurso que eu já venho falando aqui nesse canal, eu acredito que mesmo que o Bitcoin ele engate uma nova alta, ele rompe essa bandeira, ele vá subir, ele não vai subir muito mais. Já deixei isso claro várias vezes, inclusive nas lives com o Guiteles. Aliás, hoje tem live com o Guiteles lá no canal dele, 7 horas da noite. Eu acredito que mesmo que o Bitcoin em algum momento ele vá romper esse topo, ele não vai subir muito mais. O meu alvo ficaria aqui entre 89 mil dólares, provavelmente aqui, ó, 90 mil dólares. Seria para mim o meu topo do Bitcoin desse ciclo. Pode ser aqui entre 90 e 98, tá? Mas ali o 90 eu já acho uma resistência muito forte, se é que vai chegar até lá, tá? Meu ponto de vista aqui é o seguinte: mesmo que a gente tenha mais um pump do mercado, o mercado volte a subir, rompa máximas, eu não acho que a gente vai subir muito mais. Nem S&P 500, nem Bitcoin, nem nada. Por isso que eu estou comprado em Bitcoin no momento com um capital muito pequeno, um percentual muito pequeno do meu capital. Não quero me expor tanto, porque eu acredito que mesmo que a gente continue uma alta, não vai durar muito tempo. Para mim, a gente já está entrando na fase final de bull market ali. A gente pode ter mais uma última pernada e acabou, no meu ponto de vista. Óbvio que a gente vai acompanhando isso dia após dia, essa análise pode mudar em algum momento, mas a minha análise atual de mercado é essa. Estamos em fase final de bull market já. E agora falando um pouco sobre curto prazo, meu último vídeo sobre a análise do Bitcoin aconteceu aqui, que dia que foi? Há 5 dias atrás. Esse vídeo, se vocês não viram, vou dar play só nesse momento final aqui, que é muito interessante. Acredito que esse short vai acontecer nessa região aqui primeiramente. Caso não aconteça nessa, vai acontecer nessa daqui, ó, entre 60.300 e 61.500. As duas regiões que eu vou ficar de olho aqui dia após dia. Caso esse short aconteça em um momento que eu não... Bom, basicamente eu coloquei duas regiões ali, onde haveria um short interessante de Bitcoin, que eu pretendia operar esse short. Muita gente me criticou no comentário ainda, falando que eu sou doido de shortar. Mas tudo bem, o preço chegou exatamente até lá, tá? 60.300, foi o segundo alvo que vocês viram ali. Até vou retraçar
aquela Fibo. Eu peguei mínima, máxima aqui. Retração de Fibo, máxima, mínima. Deixa eu pintar essa outra aqui de amarelo. E ficava aqui, ó, nessa região, basicamente. Aqui, ó. Essa foi a região que eu tracei. Foi exatamente ali que o Bitcoin chegou, tá? O Bitcoin cravou lá e deixou o short que eu comentei. Então quem conseguiu pegar esse short aqui fez uma grana bem legal. Eu confesso para vocês que eu não shortei Bitcoin ali, mas eu shortei outras moedas, como por exemplo a Eve. Foi uma das operações que eu fiz, tá? Não, optei por não shortar Bitcoin porque eu encontrei short em outras moedas que estava mais bonito. E eu não vejo motivo de shortar várias moedas simultaneamente. Mas eu entrei sim nesse short, só não entrei em Bitcoin. Short que eu narrei para vocês já há 5 dias atrás. O que eu acho agora no curto prazo, tá? Aqui já é uma zona de realização parcial do short, para quem pegou essa operação. Já é uma zona legal de colocar lucro no bolso. E aqui a gente tem uma zona chamada de faixa de Gaza, que fica entre o 38,2 e 61,8 de Fibonacci. Aqui é uma zona de consolidação, tá? Aqui é uma zona de consolidação, então a gente deve ficar aqui por mais alguns dias. Não acho que a gente vai passar reto aqui e voltar lá para o fundo. A gente pode voltar para o fundo, mas dificilmente sem antes dar uma consolidada aqui nessa região, ok? Então aguardo uns dias mais tediosos. A gente vai estar aqui de olho dia após dia. O alvo final para essa operação é lá embaixo, tá? Algumas coisas podem mudar nesse trajeto. Pode deixar, por exemplo, uma DVAP de compra aqui num time frame menor, em 4 horas ou numa hora, que joga o preço lá para cima. Mas por hora o alvo final é lá. Porém, provavelmente vamos consolidar aqui primeiro. Meu conselho para quem está posicionado na ponta shortada: realizar lucro parcial. Se você conseguir entrar no momento correto, você já deve estar com lucro legal. Realiza um lucro parcial aí, já coloca uma graninha para o bolso. Se você gosta de fazer operações como essa, de curto prazo, pegar shorts, pegar long, com certeza a melhor maneira de você fazer isso é utilizando um assistente. O assistente pessoal de trade e a DVAP, que vocês viram aqui no começo desse vídeo. Caso você tenha interesse em utilizar esse assistente, assim como eu, para operar no mercado cripto, é só clicar no link que está aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante, ajuda muito esse canal a crescer. E não se esqueça de se inscrever. Eu estou aqui todos os dias passando uma visão de mercado para vocês. Até a próxima, valeu!